Olá, caros ouvintes, caras ouvintes. Estamos novamente aqui no Byte Furado para gravar nosso episódio Geek Gamer. Hoje já contamos com a presença especialíssima do nosso querido gostosíssimo Thomas. Oi. Estamos também aqui eu, Ryzen, nosso querido Fink, nosso querido Tio Gamer, para mais um episódio especial do melhor podcast do Baixo Amazonas que nós conhecemos. Para hoje nós temos algumas notícias interessantes e intrigantes e nós vamos começar com Fight. Luta, porrada, briga, é briga, é briga. Vamos começar com uma coisa muito legal que é uma discussão sobre qual o melhor game da próxima geração, qual aí os Byte Furados e os Byte Lovers vão comprar. Nós temos, claro que aqui a gente não vai pro PC Game, a gente vai analisar só entre o PlayStation 5 e os Xbox Series S e Series X. Então, na opinião de vocês, qual é o melhor videogame da próxima geração? Eu vou dar alguns motivos, e aí a gente vai discutir sobre isso, para pensarmos nessa próxima geração, e aí onde vocês vão quebrar os cofrinhos para comprar o PlayStation ou o Xbox. Alguns motivos a gente pode ter em mente já de cara, que são os jogos exclusivos. Então, a gente sabe que consoles, né, PC, essa questão gamer gira muito em torno de gostos pessoais. Muitas vezes, a gamer, pode não querer o console que seja o mais parrudo, mais potente, com o melhor hardware. E uma das coisas que é um tanto quanto subjetiva são os jogos. E tanto a Sony quanto a Microsoft, ela tem alguns jogos que são exclusivos de cada plataforma. Então, no PlayStation 5, nós vamos ter aí algumas franquias de grande sucesso e desejadas, né? Como Gran Turismo, God of War, o Deus da Guerra, O Último de Nós, The Last of Us, Demon's Souls, Spider-Man, Final Fantasy XVI, Horizon Forbidden West e outros que virão. Então, nós temos aí alguns dos melhores jogos, né, disponíveis para os videogames. Também temos vários melhores jogos, vários bons jogos na Microsoft. Entre eles, Halo, Gears of War, Forza Horizon, Forza Motorsport, Minecraft, Hellblade. E sem falar que a Microsoft anunciou a compra da Bethesda recentemente, né, com alguns jogos como Dawn, The Elder Scrolls, Prey, The Evil Within, Fallout. Então, ainda não sabemos se a Microsoft vai deixar tudo exclusivo, vai liberar geral, mas nós temos nos dois consoles alguns dos melhores jogos, né? E alguns são exclusivos de cada plataforma. Eu não tenho, assim, uma predileção pelos exclusivos, mas confesso que sou mais caído, mais tentado e jogo mais os jogos da Sony. E vocês, Byte Furadinhos? Rapaz, isso aí é uma briga épica, né? A Xbox aí e a PlayStation tem uma competitividade muito grande. No meu ponto de vista, relacionado aos exclusivos, né, que é o que realmente vai fazer as pessoas escolherem, né? Cada vez mais aí estão se abrindo mais a questão de exclusivos, né? Mas assim, eu vejo, né, na minha visão aqui de consumidor, de jogador, os exclusivos da PlayStation, de fato, eles são assim bem interessantes, né? Por conta das publicações que ele tem, a questão da qualidade gráfica, eles são bem mais trabalhados com isso, né? A gente já não vê essa questão no Xbox. O Xbox, você vai ter Gears of War, Fable e alguns outros que, assim, não é uma gama tão grande assim, de exclusivos que você vai dizer assim, não, esse aqui eu preciso comprar o console para jogar, né? Mas com relação a essa guerra que é feita entre os dois consoles, né? Como foi bem colocado pelo nosso grande amigo Dark Ryzen, vai muito questão do gosto, né? E principalmente agora com essa nova geração vai ser a questão do bolso, né? Então isso aí vai ser um grande ponto para ser falado e comentado nessa batalha. Bem, eu não posso dar minha opinião sincera, né? Porque para mim... Pode dar sua opinião, Tominha. A gente sabe que você é caixista aqui. Não precisa fugir, não, das suas raízes. Pra mim, né, pra jogo, é o PC, né? Não tem outro pra mim. Não, eu jurava que você ia falar Nintendo, né? Porque saiu um Mario. It's me! Pra mim já tá. Take my money! Nintendo já é um caso de. Nintendo já é um caso de obsessão compulsiva por ser maluco, né?
Mas aí, no caso, a briga tá entre Xbox e PlayStation. Nesses dois aí, eu vejo que vai muito assim. Eu vejo muito a PlayStation, né? No caso, se fosse pra mim escolher, eu escolhi a PlayStation pelos exclusivos dela, que nem eu falei. São os exclusivos que realmente dá vontade de você jogar. Da Microsoft, né, também existe muitos exclusivos. Só que a maioria dos exclusivos que tem sai para PC, então não teria lógica eu pegar um console para jogar, por exemplo, Gears of War, sendo que Gears of War sai tanto para PC como para o próprio Xbox. O único exclusivo de fato que teria seria o próprio Halo, né? Halo e o Fable, mas o Fable já saiu para PC, enfim, seria o Halo, que seria exatamente exclusivo apenas para o console. Mas com essa briga recente, eu acho que ele vai começar a vir agora para os PCs também. Então, nesse quesito, a PlayStation tem a minha preferência, tá? Ou você é fã de Xbox, fã de Forza ou Halo, ou você quer o Game Pass para ficar com uma dúzia de jogos todo mês só pagando a mensalidade, porque a maioria dos jogos assim que eu gosto estão na PlayStation, né? Então, pro cara ir pro Xbox, eu acho que tem que ser muito fã das franquias que tem lá, como Hellblade, né? Gosta de console, porque a maioria tá no PC, como disse o Thomas. Então, de certa forma, eu acho que o PlayStation vai continuar na frente aí nas vendas. Eu acho que eu não vou comprar no início, porque é muito caro. Então, daqui a 1 ano ou 2, talvez comece a pensar em comprar. Assim, eu concordo ali com o Tio Gamer também. Em questões exclusivas, eu prefiro muito mais exclusivos da Sony. E um dos fatores assim que realmente me influenciaria a comprar o Xbox seria o Game Pass, porque Game Pass realmente se destaca nessa área de quantidade de jogos ali, né? E por uma mensalidade que não é tão cara assim, né? Se a gente for comparar com se fosse comprar todos esses jogos. Então, acho que esse seria um dos fatores ali. Eu confesso que gosto bastante do Fable, que é um exclusivo para mim de peso da Microsoft. Eu tenho alguns outros exclusivos ali também que eu sempre quis jogar, mas, assim, eu vejo Deus da Guerra e as lágrimas descem, cara. Eu já... E agora vai sair Final Fantasy XVI também, que vai ser exclusivo da Sony. E aí, tipo, são jogos ali pra mim que... assim, eu acho que pra essa comunidade gamer são jogos, assim, de um peso tão grande que realmente influencia muito. Mas eu não sei se realmente a Sony vai ganhar dessa vez, nessa geração, né? Porque... Eu acho, só cortando o fim, eu acho que influencia muito mesmo, porque uma das características que fez eu comprar o Switch foi justamente o Zelda, né? Então... eu acho que um jogo de fato, né? E se você gosta daquele jogo, vai influenciar muito em muita gente. Justamente. Agora, eu tô achando que o Xbox realmente talvez tenha um número de vendas superior aí, né? Até porque ele oferece aí 2 opções aí, ou uma opção muito mais barata do que os outros e uma opção com hardware melhor, né? Então, a pessoa poderia ir escolhendo, né? Eu quero um aqui mais barato. Ou, eu quero um aqui que seja o console superior dessa geração. E ainda teria o Game Pass ali por cima, né? Que aí disponibilizaria muitos jogos. A gente sabe que a comunidade gamer tem crescido muito. E geralmente, se a comunidade gamer tá crescendo, ela vai querer algo com muitos jogos, né? Pra poder ficar testando, jogando. Até porque tem muitas pessoas aí que estão entrando agora pra essa comunidade gamer, realmente, né? Então eles têm que... eles ainda não sabem direito o que eles querem, né? Então eles têm que e jogando um pouco de cada coisa até se encontrarem. E essa linha eu acho que o Game Pass é muito bom, né? Eu vou me preparar para comprar o PlayStation 5 Slim. A gente sabe também que essas gerações estão sempre saindo vários consoles de cada geração agora, né? Inclusive tinha um negócio que falava sobre PS2 teve 2 versões, PS3 teve 3 versões, mas eu não sei. Teremos, né? A gente vai ter que combinar aqui no Bate Furado para alguém comprar o PS5 e o outro comprar o Xbox. Não pode ser do mesmo, não, porque a gente vai ter que aproveitar os diferentes jogos. Mas, entrando na discussão, uma coisa que quem gostava mais da Microsoft e quem gostava mais da Sony, do PlayStation ou do Xbox tinham de diferença era o controle, né? E hoje a gente vê que com essa mudança no controle do PlayStation 5, a gente vai ter um controle ali que de certa forma é parecido, né? O design dele ali ficou um tanto quanto parecido, apesar de que a gente percebe, pelo que estão falando, que o controle do PS5 ele veio muito aprimorado, né? Inclusive de reconhecer sopro. Então é um controle assim realmente que obteve grandes melhorias, mas no design, na pegada ali, ele está mais parecido hoje em dia com o Xbox, com o controle do Xbox, né? O que antes era uma diferença considerável, né? Inclusive se você cede um para jogar no outro, você sentia ali a diferença do controle, né?
os gatilhos também invertidos para determinados jogos. Então é uma das coisas que aí tá mais se igualando, né? Quanto à questão da velocidade no SSD, os dois agora tem SSD, apesar de que o Xbox Series X, que é o mais parrudo, ele vem com um SSD maior do que o do PS5. Só que em comparação ao preço, aí nós temos uma das diferenças que eu acho que vai ser forte, né? O Xbox, ele tem a versão mais parruda, o X, que vai estar no mesmo valor do PlayStation 5 com o drive de disco, né? Então ali você vai ter uma competição mano a mano, sendo que o Xbox ele é mais potente, ele tem mais capacidade de potência ali, ele é superior ao hardware, né? Enquanto isso, a Microsoft parece que fez uma aposta muito inteligente. Então ela tem ela tem o console com melhor hardware, com preço equivalente ao seu concorrente. Mas de outra forma, se você é uma pessoa que tem menos dinheiro, ela também lançou não só uma versão sem o disco, como é uma versão menos potente e bem mais barata, né? Então o valor da nova geração do Xbox Series S, ele fica próximo da geração atual, um preço que realmente você vai pensar ali, investir um pouquinho a mais para já ir para a próxima geração, sendo que não é um console assim tão parrudo, vai te oferecer menos. Mas assim, se a gente for pensar de forma geral no mercado, muita gente não entende nem direito o que é 4K, imagine o 8K, né? Então, quando a pessoa quer comprar um videogame e ir para essa nova geração, muitas vezes ela não tem uma noção mais acertada das configurações. Ela vai ver aquele videogame que roda já os novos jogos no preço próximo a essa geração atual, já na nova geração. Então eu acho que esse Xbox Series S vai ser bastante vendido pelo preço e por já entregar a próxima geração em 2K, né? Não vai chegar ao 4K, vai ter aí mais dificuldade para rodar os jogos mais pesados, que já são da próxima geração, mas vai dar conta, vai rodar bem, e eu acho que isso vai conquistar realmente, inclusive, na verdade, muito por conta desse preço, né? Mas assim, eu sou mais tentado, até eu estou de olho assim nesse Xbox Series S, né? Mas eu sou mais sonista, digamos assim. Gosto mais dos exclusivos, apesar de não ser um jogador que joga muito. Então eu tenho aquela admiração por esses jogos exclusivos, mas não seria uma coisa decisiva no final das contas para mim. É claro que tem alguns jogos que eles realmente mexem com a gente, né? Igual Deus da Guerra, né? Lançou o teaser com ali 1 minuto, já deixou todo mundo em polvorosa, né? Todo mundo ali já ficou descendo as lágrimas aí, como diz o Fink, né? Então é um jogo muito esperado, um jogo bonito, né? Igual The Last of Us, um jogo lindo, um dos melhores jogos que eu já joguei. Então vai ficar aí muito pelo gosto, né, das pessoas, mas também eu acho que por essa medida de dinheiro. Eu acho que esse console mais barato vai fazer a diferença. Pelos jogos, Sony. Pelo bolso, Xbox. Verdade. Eu jurava que eu também ia terminar. E pelo coração, Nintendo. Pois é, e pelo coração, Nintendo, verdade. A segunda notícia de hoje é o interessante e curioso mercado de vendas de platinas no PlayStation 4 e PlayStation 3. Então está surgindo, né? Já existe aí, está em crescimento o mercado de venda de platinas. Alguns jogadores, gamers e jogadoras não têm um tempo ou não têm tanta habilidade nos games, eles acabam fazendo a compra, né, dessas platinas. Ou seja, eles e elas vendem, passam sua senha e a sua conta para uma pessoa que faz esse anúncio ali no Mercado Livre ou em sites especializados de game, e essa pessoa que é um gamer, um jogador mais hardcore, que joga bastante, vai ali dentro do jogo, consegue fazer as missões e ganha ali os troféus de platina. Esses jogos, esse mercado de venda de platinas, ele tem valores variados, né, dependendo do tipo de jogo. Então, tem desde R$15 a R$3.000. Então, dependendo do jogo, da dificuldade, do tempo para se conseguir uma platina, você vai variar ali o valor e os preços. Algumas pessoas entraram nesse mercado de venda de platina devido à crise, a ter ficado muito tempo em casa, a estarem desempregadas. Então, pessoas desempregadas gostam de videogame, viram uma oportunidade de estar vendendo de algum modo a sua habilidade ali. E aí é interessante, né? Apesar de parecer ser assim um pouco, digamos, injusto, porque nem todos temos realmente o tempo grande livre para jogar, para ficar horas ali, ou a habilidade em todos os jogos. Uns jogos você joga melhor, outros não, você joga pior. Mas
será que é justo mesmo que essas pessoas possam, ao invés de jogar, se dedicar, tentar melhorar nos jogos, que elas fiquem comprando os prêmios, as pontuações, as platinas ali? E essa é a discussão que eu trago hoje. É interessante, né, que a gente consegue, hoje em dia, mercado para tudo, né? Então a pessoa joga bem videogame, ela começa a vender o seu serviço, parece que é uma espécie de serviço, né, que ela vende. Então ela entra na conta da pessoa, joga por ela e ganha lá a platina, que pode custar aí bastante, R$1.000, R$200, R$3.000, aí vai depender do jogo, do tempo gasto. O que vocês acham disso? Acho que a platina é como algumas missões secundárias que tem dentro do jogo. Você completa e só faz mesmo marcar que está concluído. Às vezes não tem nenhuma história, não apresenta nada demais. Só comprova que você passou aquele tempo para conseguir aquela conquista. Então, acho que tem gente aí que tem prazer de ver toda a lista concluída, de ver que o jogo tá sem nada para ser feito, mas no fim das contas é só mais uma missão, só mais uma conquista, é só para parecer concluído lá. Não tem história, não tem prêmio, não tem nada que seja realmente uma narrativa do jogo, né? Eu vejo isso que o Tio Gamer falou, né? Acho que algumas pessoas têm toque, né? Tem que ver tudo completo lá, aí apela para essa questão. Mas assim, eu vejo também outra questão de outros jogos, né? Não só a questão da platina, mas, por exemplo, um exemplo bem clássico que nós podemos ter, o próprio jogo Diablo, né? Diablo, ele tem itens que o cara geralmente tem que ficar fazendo várias missões lá dentro das dungeons, e que se o cara não tiver tempo e nem habilidade, ele não vai conseguir aqueles itens, né? Então, por isso que existe um mercado aí de venda de itens muito forte, né? Muito forte mesmo. E isso, né? Como o Dark Rising pontuou muito bem, é algo de questão de necessidade, né? Você já gosta de jogar direto, tá em casa. Ainda mais agora, nesse período, você tá com tempo livre. Não, bicho, passa a fase pra mim, né? Eu vejo isso como uma terceirização de um serviço em si, né? Como antes, né? Quando a gente não tinha esse tanto de tecnologia, quando você estava numa fase difícil, o único recurso que você poderia ter é o irmão mais velho, né? Assim, eu realmente nunca me importei muito com essas questões de conquistas e troféus. Acho que é algo meio inútil ali, não me faz muita diferença no jogo. Geralmente não me importa muito com as questões de conquistas. Mas eu tenho um amigo que ele, na verdade, ele gosta de ficar platinando os jogos também. Eu não acho que ele pagaria, porque eu acho que ele gosta da sensação de conseguir completar o jogo. Mas, assim, eu vejo ele fazendo isso nos jogos e perdendo muito tempo no jogo, enquanto eu vou pro outro jogo, já tô zerando outro jogo. Eu acho às vezes tipo, que ele fez algo desnecessário, né? Que é algo meio que uma perda de tempo. Então, eu acho que, sim, realmente não me importo muito com isso daí. É algo bem diferente, eu acho, que da questão do Diablo, porque geralmente lá são itens que vão te ajudar no jogo, né? Porque essas questões de conquistas e troféus geralmente não vão te dar nada, né? Já essas questões de item do jogo tem uma diferença bem grande ali. É algo que eu até queria uma vez tentar entrar no jogo, que era jogar o Diablo para poder vender itens lá. Só que era caro, não tinha esse dinheiro inicial, então acabei desistindo. Eu também não tinha computador muito bom. Já tem ele no Switch já também, viu? Eu acho que tem essa questão das pessoas quererem mostrar o seu perfil ali, exibir suas vitórias, que nem são suas, na verdade, né? Mas fica aí a dica para os ouvintes que são games assíduos e querem ganhar um dinheirinho extra, dá para já anunciar a jogatina aí no Mercado Livre ou outro site ou algum site especializado de jogo. A Sony disse que não aprova nem desaprova a prática, porque os termos de serviço da PlayStation Network não citam a compra de troféus e platinas, e a empresa não apoiou ou desapoiou essa prática aí, né? Então, como esses jogos ali não são no eSports, não são uma plataforma competitiva ali que vale algum dinheiro, alguma coisa assim, então também parece que não há nenhuma ilicitude nisso, né? Mas é uma forma das pessoas terem o seu perfil recheado de platina e tal. Então fica aí a dica, quem quiser se aventurar em vender seus serviços gamers, já tem aí uma oportunidade, né? A única coisa que poderia fazer diferença é que, agora, se eu não me engano, o Xbox está fazendo um evento que ele vai dar Xbox, eu não lembro agora se é o
Série S ou X de graça para certas competições lá. Aí, entre elas tem algumas que, se não me engano, que envolvem quem conseguir mais recompensas entre, eu acho que o início e o fim da geração do Xbox One. Tem algumas coisas lá diferentes lá, entre conquista de troféus, pontuação em uns jogos, maior pontuação em uns jogos. Aí eu acho que faria alguma diferença, né? Agora sem isso, não. Nos Estados Unidos, alguns troféus dão pontos e pode trocar lá por camiseta, outros brindes. Quanto à questão de comprar um troféu de platina, eu não aconselho, porque tem que passar o nome e a senha pro jogador, para ele conseguir, né? Pode acontecer de o cara perder o jogo dele e a conta, né? Arriscado. Aí se o cara me mostra o troféu de platina dele, eu não vou dizer, tu joga muito, tu é o cara, eu vou dizer, tu é viciado nesse jogo aí, né? O máximo que eu vou dizer é isso. Como o Fink pontuou, né? Eu acho que essa questão mesmo de apenas, o Tio Gamer também colocou, de troca, né, de platinas por algum item, até que tem algum sentido, mas fora isso, não vejo muito sentido nesse quesito, né? Como eu falei, é mais mesmo para pessoas que têm algum toque, que querem estar tudo completo lá no jogo. Então são essas as notícias que eu trago hoje. Agora vamos ouvir aí um pouco mais de notícias com o nosso companheiro Tio Gamer. Encontrei uma notícia bacana do site O Vício. Fala que a Game Informer, site de notícias de jogos, fez um ranking lá por conta própria dos melhores jogos da geração. Eu achei estranho porque ainda tem jogo sendo lançado, né? Até novembro, mas eles já quiseram jogar essa notícia aí e achei interessante. Primeira categoria que eles põem é o Top Tier. Aí eles colocam o The Last of Us Parte 2, o The Witcher 3, o Red Dead Redemption, o Zelda Breath of the Wild e o God of War. Então, acho que aqui são os 5 melhores, não tem claro qual é o primeiro e qual é o último. E para finalizar, como são muitos jogos, a categoria jogos com competição acirrada. Aí tem Overwatch, Apex Legends, Fortnite, Rocket League e o Super Smash Bros. Então, acho que tem jogos aqui com mais de 5 anos, então a geração foi longa. Daqui vários não, alguns já deu para jogar, mas muitos outros não, né? Tem jogo pra caramba aqui. É uma lista bem interessante, né? Creio que tentaram categorizar aí as maiores, como eu posso dizer, as maiores franquias com relação a jogos, né? Primeira pessoa, né? Melhor jogo, melhor história. De fato, né? Hellblade aí ele tem uma história bacana. Breath of the Wild de fato não poderia estar fora desse jogo, né? Dessa lista, por conta de até ganhar o jogo do ano. Jogo de tiro não tem outro, né? Call of Duty aí tem um público extremamente fiel à categoria. Agora, competitivo aí eu acho que no lugar de Smash Bros eu colocaria Mario Kart, porque Mario Kart dá até briga familiar. Bem, eu acho que faltou Fall Guys, hein? Porque eu vejo no Fall Guys o pessoal quebrando no CB. É isso, verdade. Tinha que estar na categoria da discórdia, né? Esses dois jogos aí. É verdade. Tinha que criar uma nova categoria da Discord. Não é carrinho, não. Eu acho que é uma lista interessante, mas assim, pra gente não cair sempre no subjetivismo grande, para os jogos a gente precisa nomeá-los e dizer por que eles são os melhores, né? E aí tentar elencar alguns critérios técnicos ali. Mas também é claro que tudo isso ele vai partir de alguma subjetividade, mas por uma lista tão grande, né? Eu acho que bem complexo ter jogado todos esses jogos e elencar ali as características que definem ele como os melhores jogos, né, dessa geração. Inclusive, quando a gente vê jogos muito antigos, né? Então, por que ele tá ali? É porque a história dele é muito boa, né? Muito bacana. A construção dele, por o tempo que ele estava ali, é muito boa. Então, vários critérios a gente tem que levar em conta, né? Para fazer uma lista dessa, né? E eu desafio os byte furados aqui a fazer a lista de melhores jogos aí, conforme o Byte Furado Podcast. Acho que se alguém viu um jogo na lista ali que gosta e não jogou ainda, é a chance de ver como jogar, ver como conseguir, né? Não quer dizer que a lista ali tá resolvendo todas as questões subjetivas, como disse o Ryzen, mas se tá ali na lista e você não jogou ainda, vale a pena tentar e correr atrás para jogar. Outro ponto interessante que o Ryzen falou é justamente isso, né? Existem jogos que poucas pessoas conhecem que realmente tem também tem outra visão com relação à história, como por exemplo história, esse tipo de outros itens, né?
que são jogos que não são tão conhecidos, né? Principalmente jogos indies, né? Jogos indies, eles geralmente ficam aí à mercê, né? Muito pouca gente fala deles. Então, de fato, colocar itens para que realmente veja se os critérios do jogo realmente garantem uma igualdade melhor ali, tá certo? Equidade ou igualdade? Pronto, uma igualdade. Bem, devo concordar com parte da lista aí. Conheço boa parte, na maioria dos jogos. Joguei pelo menos metade. E pelo menos no top tier aqui eu concordo bastante com eles. Embora pra mim o Final Fantasy XV assim, é uma preferência, né? Mas eu sei que nessa parte é mais uma questão de preferência mesmo pessoal, né? E vistas assim, geralmente eu acho bem complicado de se fazer, porque pra mim sempre entra muita questão de preferência pessoal, a subjetividade, né? E assim como eu digo, eu sempre tô dizendo isso, toda vez que eu falo sobre os jogos que eu já zerei, os jogos que eu mais gostei de zerar, e eu sempre coloco o Final Fantasy XV em primeiro lugar, mas eu sei que ele não é realmente o melhor jogo de todos os tempos, só que pra mim ele realmente foi um jogo muito bom e que meio que me mudou um pouco, né? Conquistou um pouco de mim. Agora, e assim como eu vejo que quando vai fazer essa lista aí também geralmente vai ter esse tipo de coisa, né? Agora eu realmente devo reconhecer que boa parte desses jogos aqui, boa parte deles ganhou o melhor jogo do ano também, né? Do tempo deles, se não a maioria deles. Eu acho que na verdade aqui no top tier, eu acho que os que eles colocaram foram os que ganharam o melhor do ano aqui, se não me engano, quando eles saíram. Entre outros jogos aí, eles colocaram jogos de peso aí também, né? Que nem o Thomas falou, são franquias aí já reconhecidas aí, Half-Life, Doom, Titanfall, Destiny, Call of Duty. São jogos aí bons, muito bons, mas não sei, inclusive Titanfall, não sei se eu colocaria ele nessa lista aqui de shooters em primeira pessoa entre os melhores. Mas aí é um jogo que tem muito público, tem um peso aí, e acaba conquistando, né? Uma parte que eu gostei aqui dessa lista aqui, jogos com diversão garantida. Que eles colocaram Animal Crossing, Ori and the Will of the Wisps, Stardew Valley, Super Mario Odyssey e Dreams. E, cara, são jogos realmente aqui super divertidos. Stardew Valley pra mim é realmente um jogo assim excelente. Ori, cara, Ori é um jogo espetacular, muito bonito. Animal Crossing é um dos jogos aí que ganhou muito um público gigantesco nos últimos tempos, né? Quando a gente fala de diversão, né, tem que ter a Nintendo no meio, né? Não tem jeito. Eu vejo também isso que o Fink falou, né? Eu vejo que eles pontuaram a questão de principalmente, né, prêmios e eu acho que também vendas, né? Bem, minha notícia de hoje é ligada à notícia aí que na verdade, a recomendação que eu fiz aí melhor recomendação é isso. Minha notícia de hoje é ligada à recomendação aí que eu fiz semana passada, né? Do jogo Genshin Impact. E ele supera 17 milhões de downloads em 4 dias. E sendo que esses 17 milhões de downloads foram só nos dispositivos móveis, sem contar o PC, Nintendo Switch e o PlayStation 4. Então, meio um público muito grande aí. É um jogo que eu achei espetacular. Confesso que às vezes fica um pouco irritado com o gacha, né, que é a loteria. O analista sênior da Nico Partners disse em uma entrevista à IGN que estima um lucro de pelo menos 50 milhões para o jogo na primeira semana após o lançamento. Sendo que isso é um jogo aí gratuito, aí com esse lucro todo, a gente fica até empolgado, né? Pensa, caralho, o jogo tá indo bem, né? Provavelmente a empresa acho que vai se dedicar um pouco mais ao jogo. Ele tem muito ali para se expandir no jogo ainda. Pelo que eu joguei, vejo que tem muita coisa ali para fazer ainda, muita coisa para ir. E, assim, ele é um RPG que é mais um RPG, dá pra tu jogar ele muito bem sozinho, né? Tu não precisa estar ele online. Então, como eu falei também, ele lembra muito Zelda. Acho que o Thomas queria até falar sobre isso, né? Porque ele tem uma inspiração muito grande no Zelda. É aquele velho quadro do copia, mas não faz igual. Eu acho que eles fizeram muita coisa parecida ali, mas eles também conseguiram diferenciar bastante. Eu acho que essa questão dos elementos dele ficou bem legal. Foi uma coisa que conseguiu realmente diferenciar ali do Zelda. E eu tenho jogado ele basicamente aí todo dia, aí, fazendo as missões diárias. Ele tem missões diárias, então é algo também que às vezes acaba nos forçando a jogar. Às vezes a gente nem quer jogar, só que aí, caramba, tem aquela missão diária. Não pode perder a missão diária. Cara, eu tô doido pra jogar esse jogo, eu não baixei ainda, que ele é muito grande, né? Depois que baixa, ele tem 5 GB pra baixar. E toda hora dá eu na internet aqui. Eu quero baixar ele pra fazer a live dele, a gameplay dele pra botar no canal. Mas fica aí, caros ouvintes, que essa
estão devendo aí 1 milhão pra gente por ter feito a recomendação aqui, e por isso baixaram tantos jogos. Isso é verdade, isso é verdade. Você escutou primeiro aqui no Byte Furado. Concordo, sendo que eu recomendei assim que lançou. Eu joguei aí na hora inicial do jogo aí. Eu entrei no jogo aí às 11h01, sendo que ele iniciou às 11, então sou um contribuinte assíduo aí. Recomendei pra todo mundo que eu conheço. Cara, surpreendeu muito a questão do que né, que nem eu falei, os consoles, principalmente mobiles, né, o público mobile, ele tá carente, né? Hoje muitas pessoas têm até celulares que já rodam coisas bem pesadas, né, no sentido de gráfico, em design e tudo mais, né, comparado a celulares anteriores. Só que a Play Store não oferece tanta diversidade, né? Quando sai um jogo que tem uma qualidade gráfica, que tem uma gameplay bem mais interessante, ele faz esse sucesso que realmente esse game fez, né? E eu acredito que muitos outros jogos desse mesmo estilo, assim, que vão sair para mobile, vão ganhar um mercado, porque em 4 dias você tem um lucro desse, né? Tem empresas aí que ficam anos vendendo produto, fazendo questão de fornecimento, aí tem que vender mídia física e tudo mais. Apenas por um dispositivo mobile fazendo um lucro desse é algo que eles vão começar a ver com outros olhos. É verdade, Tominhas. Tem que pensar direito e contribuir aqui pro Byte Furado fazer mais recomendações. Então, queridos Byte Lovers, queridas Byte Lovers, essas foram nossas notícias de hoje. Nós vamos para aquele especial momento de recomendações. Eu trago hoje 2 recomendações de canais do YouTube. A primeira recomendação é o canal do YouTube Tese 11. É um canal focado em debater alguns pontos sobre sociologia e política e acumular bagagem para transformar o mundo. O canal é inteiramente produzido pela Sabrina Fernandes. Ela é doutora em sociologia, feminista, marxista, ecossocialista e vegana. E é autora de um livro que inclusive eu tenho aqui em casa, Sintomas Mórbidos, a encruzilhada da esquerda brasileira. Então é um canal bem interessante, um canal de esquerda, um canal se você quer entender um pouco mais o que é a esquerda. Nesse canal do YouTube ela explica muitos conceitos, muitas coisas. Realmente um canal bem interessante para quem está começando também. E o outro canal que eu quero compartilhar com vocês, recomendar aqui, é o canal do YouTube Saia da Matrix, com Humberto Matos. É um canal de crítica sobre economia política com pitadas de história, filosofia e sociologia. Humberto Matos é marxista também, é um intelectual muito interessante, só que esse já é um canal que eu acho um pouco mais complexo, né? Um pouco mais difícil. Então, assim, eu recomendo mais para quem já tem um pouquinho de leitura aí do marxismo, porque é um canal que ele faz umas reflexões muito profundas. Não que a Sabrina Fernandes não faça reflexões profundas, só que ela consegue ser, na minha opinião, mais didática, né? Trazer alguns elementos iniciais que dava aí para quem está começando.